paz do Messias chamado Cristo. Aqui estou eu para trazer a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Mas eu quero, nessa noite, falar com todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que prestem bastante atenção. Na palavra do Senhor nosso Deus. Convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 19º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, de números 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele. Enquanto eu viver, não ponham a sua confiança em pessoas importantes. Nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Confiem somente em Deus Todo-Poderoso, que vive para todo sempre. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existem. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Glória a Deus. O reinado do Messias, chamado Cristo Jesus, é para sempre e não passa para ninguém. E o Senhor nosso Deus, Ele cuida e protege todos aqueles que o temem e o obedecem e o amam. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de todos os seus. Protege e livra. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de toda honra e de toda glória.
e os planos dos seres humanos, quando morrem, se acabam, porque eles não voltam para cá para realizarem. Eles viram pó, o nosso corpo vira pó de novo e não volta mais para cá. Isso quer dizer que os planos, os projetos não se realizarão, porque o nosso corpo virou pó de novo e não se levanta até aquele grandioso dia, quando chegar, que serão ressuscitados de novo para a grande expectativa, a revolução de quem entrará no reino do céu e quem não entrará. Os que ficarão de fora e os que vão entrar no reino celestial. E os planos, os projetos, ou seja, aquele qual tem planos de construir a sua casa, planos de comprar carros, fazendas, apartamentos, planos de ter famílias, planos de se casarem. Porém, se morrerem, não se realizarão, não se cumprirão. Tudo se acaba quando se morre. Não se realizarão. Fica somente a lembrança, somente fica a lembrança e vamos todos embora. O espírito vai para Deus. O Pai retorna de novo. O nosso espírito ele recebe de novo. Porque se não fosse assim, o Senhor, o Messias chamado Cristo Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, na cruz do Calvário, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Recebe. E todos nós iremos para o Pai. Todos nós iremos para o Pai. Por isso também o Messias chamado Cristo Jesus, ele falou para Felipe, quando ele disse: eu vou para o Pai, e se eu não for para o Pai, vocês também não irão. Mas se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e os levarei. Para onde eu estiver, vocês estarão também. E o Senhor, ele foi para o Pai. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendam, o espírito vai para Deus, volta de novo. E o corpo vai para a terra, porque da terra foi formado o primeiro homem. O primeiro homem, Adão, foi formado do pó da terra. E ele disse: tu és pó. Quando Adão pecou, ele disse: tu és pó, Adão, e ao pó voltarás de novo. E nunca se esqueçam de reconhecerem e de voltarem todos que se afastaram, que caíram,
nunca se esqueçam que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele chama todos vocês de volta para casa. De volta para os braços dele. E se caiu, quem vai te levantar, quem está falando nessa noite, é o servo do Senhor, que está falando para vocês o que o Senhor nosso Deus põe em minha mente, em meu coração, para falar para vocês nessa noite. Se você caiu, não tem forças para se levantar, está desanimado, está desanimada, está sem ânimo, não tem mais esperança, fique sabendo com toda a certeza, o Senhor Todo-Poderoso, por esses dias, Ele está dizendo assim, ó, eu te levanto, eu estendo as minhas mãos para te levantar. Se não fosse assim, José, aleluia, glória a Deus, ele não teria acreditado quando o anjo disse para ele, não temas de receber a tua mulher, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, não tenha medo, não tenha medo. Ele se levantou do sono que ele sonhou, o anjo falou com ele e ele a recebeu, porque ele estava prestes a desmanchar o contrato de casamento, que ele tinha marcado o contrato de casamento com a Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que nele crê. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, e se não fosse assim, o termo de ajudar um ao outro, aquele que está caído, estender a mão, o que está de pé, estender as mãos para o que está caído, levantar, ajudar a ele a se levantar. Porque José de Arimateia, ele ajudou a carregar a cruz de Jesus. Não que Jesus pedisse, mas ele permitiu que ele o ajudasse a levar a cruz. Por isso que ele disse, pegue sua cruz e siga-me, e esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Se não estiver pronto para morrer como eu vou morrer, não merece ser meu seguidor. Então, meus irmãos, nunca se esqueçam que o espírito da gente, quando a gente morre, não vai para debaixo da terra, não vai permanecer debaixo da terra, não vai, porque o nosso espírito ele vem de Deus, saiu de Deus e para Deus voltaremos. Já o nosso corpo foi formado da terra e para a terra esse corpo vai ter que voltar para lá. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.